Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E o assunto do programa de hoje é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão, que teve a realização de 8 clássicos estaduais. Hoje o programa está recheado de assuntos, né? Muitos clássicos rolaram pela última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E não vamos perder tempo, né? Vamos passar logo os resultados para vocês ouvintes, né? A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro teve abertura no sábado com 3 jogos, deram início à rodada de clássicos, né? O Curitiba e o Atlético Paranaense empataram por 1-1 no Couto Pereira. E na Arena do Jacaré, o América Mineiro perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1, jogo sem clássico. E no Engenhão, já clássico carioca, o Fluminense foi derrotado de virada pelo Botafogo por 2-1. Já no domingo ocorreram os demais clássicos, né? O Palmeiras venceu o Corinthians por 2-1 no estádio Eduardo José Ferrari. É o Prudentão. Isso. Santos e São Paulo ficaram no 1-1 lá na Vila Belmiro. O único clássico que não saiu do zero foi Flamengo e Vasco no Engenhão. No Olímpico, o Grenal, o Grêmio saiu vitorioso por 2-1. E finalizando os jogos das 4, lá em Presidente Vargas, o Ceará venceu o Bahia por 3-0. Na Arena do Jacaré, com 2 de Montilho, o Cruzeiro venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. E o Avaí venceu de virada o Figueirense por 3-2 em pleno Orlando Scarpelli, né? Vamos começar falando dos clássicos de sábado, né? Lá no estádio Couto Pereira rolou a bola para a disputa entre Coritiba e Atlético Paranaense, né? As bolas paradas foram decisivas e o resultado terminou empatado no Atletiba, né? 1-1. Pois é, com esse resultado, o Coxa manteve um tabu incrível sobre o seu maior rival, né? Chegou à marca de 11 partidas sem derrota diante dos atleticanos. Desde 2008, o Coritiba não sabe o que é perder um Atletiba. Pois é, em Porto Alegre, no Olímpico, o Grêmio venceu o Grenal, né, por 2-1 e pôs fim a um tabu. Roth, no comando do tricolor gaúcho, não celebrava uma vitória diante do maior rival há 11 anos, né? E com isso, com essa vitória, né, o tricolor gaúcho se afastou aí da zona do rebaixamento. Exatamente. Esse 2-1 espantou a crise do time que não sabia o que era vitória há 2 jogos. E só lembrando também, né, Damião passou o jogo em branco nessa partida, ele parou na marcação do zagueiro Simon e Wilson. O gol do Inter foi do Índio, zagueiro. Pois é, né? Esse é o zagueiro artilheiro do Inter, né? E no domingo, na Arena do Jacaré, Montilho marcou 2 gols e decretou a vitória da Raposa diante do Galo, né? Atribuindo a 5ª derrota seguida do Atlético neste brasileiro. A 4ª no comando de Cuca. E agora, amargando a penúltima colocação, está o Atlético. Verdade, Vitor. Ao contrário do Atlético, o Cruzeiro, com esses 3 pontos conquistados, chegou a 27 pontos, subindo aí da 13ª colocação para a 7ª, um salto importante. E o Atlético se afundando ainda mais na zona de rebaixamento. Já pensou se na última rodada o Cruzeiro ganha e manda o Atlético para a 2ª divisão? Rapaz, aí Minas vai à loucura, né? Pois é. E depois de 3 décadas e meia, o reencontro entre Figueirense e Avaí não poderia ser diferente. O clássico catarinense teve de tudo. Pênalti perdido, bolas no travessão, belas defesas, né? Uma virada heróica do Avaí, que suportou a pressão do Figueirense do Figueirense e aos 41 minutos do segundo tempo marcou o gol da vitória. E vitória por 3-2 e em pleno Orlando Scarpelli, né, a casa do rival, e os donos da casa chegaram a ficar na frente do placar por 2 vezes, mas de nada adiantou. E a vitória foi do Leão da Ilha, aí, como chamado a equipe do Avaí. Bom, vamos lá seguindo e vamos falar agora dos clássicos de São Paulo. Em relação a eles, começar a falar do empate entre Santos e São Paulo, resultado que não foi muito bom para nenhuma das equipes. Pois é, para o São Paulo, né, era a chance de alcançar o Corinthians, que lideraria do mesmo jeito, pelos critérios de desempate. Para o Santos seria a 3ª vitória consecutiva e a prova da reabilitação no torneio, né? Mas falando um pouco da partida, Léo, foi bonito os dois gols
da partida entre Santos e São Paulo? Olha, Vitor, foi um gol mais bonito que o outro, viu? Tanto o gol do São Paulo, em que o Lucas simplesmente arrebentou em cima da zaga do Santos, deu drible da vaca, toquezinho por cima do goleiro, foi uma beleza. E também o gol do Paulo Henrique Ganso, né, que mandou um petardo no ângulo. O Rogério Ceni só teve o trabalho ali, não teve como fazer nada, né? Ficou olhando e a bola foi na gaveta. Olha aí os jogadores da seleção se destacando aí neste clássico. E Neymar, que foi muito caçado nesse jogo, ele foi principalmente caçado pelo Pires, que tinha declarado que a marcação seria nesse jogador. E o Neymar reclamou de suas entradas. E já que o jogo ficou no empate, a equipe do Morumbi permaneceu em terceiro, agora com 35 pontos. O Peixe, com 22 pontos, está na 14ª colocação. Perdeu a oportunidade de se distanciar ainda mais dos últimos colocados. Exatamente. Vamos comentar agora de outro clássico de São Paulo. Lá em Presidente Prudente, o Palmeiras acabou levando a melhor para cima do Corinthians, que mesmo perdendo, terminou o turno na liderança. Justamente, Daniel, o Corinthians, que não passa por um bom momento, né, vem de 2 derrotas consecutivas, essa vitória contra o Palmeiras, que o Palmeiras inclusive quebrou um tabu que desde 2009 não sabia o que era ganhar um clássico contra o Timão. Ou seja, aí o momento agora é ver, corrigir os erros, que tem mais um turno, tem ainda mais 19 rodadas. Exatamente, Léo. O Corinthians, né, que não é campeão desde 2005, com aquele timaço que tinha, Tevez e companhia. Agora, do jogo, o Palmeiras merecia a vitória, Daniel? Olha, Vitor, merecia sim. Fez um grande jogo, aproveitou suas chances. O Corinthians aí que acabou parando em Marcos, que pra mim ele falhou no gol do Emerson, no caso, porém se redimiu fazendo boas defesas. Justamente, é o jogo que marcava aquela polêmica, né, toda do Kleber, devido a torcida organizada do Corinthians, a maior torcida do Corinthians, ter mostrado que ele tinha uma credencial com a torcida, né, uma inscrição, e realmente ficou aí que sua intenção era fazer um gol, mostrar que queria acabar com essa polêmica, mas ele não balançou a rede, só que o Palmeiras saiu vencedor. E só para lembrar ao ouvinte, né, o Timão ainda é líder e o Verdão com o triunfo foi a 32, mas segue aí na 6ª colocação, beirando o G4. Justamente. E agora então, para concluir, vamos falar dos clássicos cariocas, né? Diferente de São Paulo, no Rio os jogos foram disputados no mesmo palco. E fazendo um somatório do que vimos, só uma torcida saiu plenamente satisfeita. Mas um acontecimento, né, deixou todo mundo apreensivo e unido, rezando para que não aconteça mais nada de grave. É verdade, Léo, que foi o AVC sofrido pelo técnico do Vasco, o Ricardo Gomes, durante o segundo tempo do jogo contra o Flamengo. Ele saiu de ambulância e foi internado em estado gravíssimo. Mais detalhes a gente vai falar aí no decorrer do programa. Perfeito, Daniel. Vamos primeiro liberar logo o que aconteceu dentro do campo, né? Como você já disse, Léo, das quatro torcidas, apenas uma saiu sorridente no final das contas, né? Que foi a do Botafogo. O Alvinegro derrotou no sábado o Fluminense por 2-1 de virada, com gols no segundo tempo. Já no clássico do domingo, entre Flamengo e Vasco, o jogo não saiu do 0-0, né? Deixaram aí as torcidas com um gostinho de quero mais. A do Flamengo pelo fato da derrota... do Flamengo pelo fato, né, da derrota do Corinthians, porque poderia ter conquistado a liderança, né? E o Vasco pelo jogo, né? Porque dominou o primeiro tempo, dominou inteiramente o tempo, né? E ainda no primeiro tempo, mas não aproveitou aí a vantagem e saiu com empate. Ficou com um jogador a mais, né? O Flamengo teve um expulso. Teve esse fato também, né? Obrigado. E também sobre a torcida do Vasco, deve ter saído meio na bronca também com a arbitragem, né? Porque pelo pênalti claro em cima do Bernardo, aos 47 minutos do segundo tempo, que o árbitro achou que não foi, mas no meu caso eu daria o pênalti. Pois é, foi um pênalti claríssimo, Daniel. E fica então, se a torcida do Botafogo foi a que saiu mais alegre, a do Vasco foi a mais revoltada, né? O Botafogo que venceu no domingo por 2-1, no sábado, perdão, com o gol ali do Elkeson e outro do Lucas, né? Mas então, pra gente fechar o programa, vamos passar sobre o Ricardo Gomes, Vitor? Manda Vamos lá, o que acontecido com o técnico do Vasco, né? Que foi aos 20 do segundo tempo, quando ele começou a se sentir mal e pediu uma ambulância para que fosse atendê-lo. Dali ele foi levado para uma unidade clínica dentro do próprio Engenhão, recebeu os primeiros socorros, mas não estava nada bem e foi levado então para uma UTI do Hospital Pasteur, que é localizado próximo ao estádio.
Lá ele realizou uma cirurgia que durou mais de 3 horas e foi diagnosticado que teve um acidente vascular encefálico hemorrágico. E até a gravação do programa, a última notícia dava conta de que foi realizada uma tomografia que mostrou uma redução do hematoma, que atacou o treinador, mas que ele continua sedado e infelizmente em estado grave. E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e melhoras pro técnico Ricardo Gomes. E no programa de amanhã vamos falar então sobre essa primeira rodada de retorno do Campeonato Brasileiro e vamos falar também da nossa terra, futebol capixaba. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Na gravação de Arnaldo Tavares, sob orientação e supervisão de Ezio Pessari.